Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Hora de Codar. Eu sou o Matheus Batiste e hoje a gente vai criar uma API, mas com foco em upload de arquivos, tá? Que é algo que muita gente me pede aqui por ter dificuldade de fazer essa funcionalidade utilizando alguma tecnologia de back-end. A gente vai utilizar Node.js, né, com Express e o banco de dados MongoDB para isso, beleza? Então já estou com o meu VS Code aberto aqui. Mas antes de a gente começar o código, dois pequenos avisos. O primeiro deles é a comunidade Hora de Codar. A comunidade é a nossa plataforma de cursos, onde tu vai ter um treinamento completo para ser desenvolvedor front-end, back-end ou full stack, tá? Tu vai ter trilhas de aprendizado lá, onde eu vou te ensinar as linguagens que estão com mais demanda no mercado para tu poder inserir nele de forma mais rápida, beleza? O link para essa página aqui vai estar na descrição, tá? E acessando elas, vocês conseguem entender como funciona o curso, quais os projetos, né? Que tem alguns exemplos de projetos que vocês vão criar. Tem também depoimentos de alguns alunos. Enfim, tem muita informação para tu poder ter segurança na tua escolha, tá? Aí também tem um botãozinho de WhatsApp aqui no canto direito, tá? E se você tiver alguma dúvida, né? Se alguma coisa não ficou clara para vocês, é só me acionar. Eu respondo para vocês e a gente troca uma ideia também sobre essa plataforma, tá? E o último aviso, mas não menos importante, é o nosso Discord, galera. A gente está aí chegando aos 3.000 membros, lá onde a gente troca uma ideia sobre programação e outros assuntos. Entra aí que a gente está criando um servidor bem bacana para a gente evoluir juntos, beleza? Então, agora sim, chega de conversa e bora pro código. Bom, como a gente está criando projetos com Node, né? Eu vou ter que dar aquele npm init super básico, né? Então, npm init yes. Vai criar aqui rapidamente meu projeto, tá? E aqui eu vou instalar as dependências. Então, a gente vai ter a .env nesse projeto, para a gente poder salvar informações sensíveis, como senha e usuário do banco de dados. Express, que é o nosso framework, que vai possibilitar a criação da API. Mongoose, a biblioteca que vai ajudar a gente a trabalhar com o MongoDB de uma forma mais fácil. E o Mutter, que é o cara que vai fazer o upload do arquivo. Beleza? Então, a gente instala todos esses caras aqui. E também a gente vai instalar o NodeMon como dependência de desenvolvimento para poder deixar o servidor rodando aqui para a gente acessar as suas rotas. Então ele terminou de instalar aqui, galera. Daí a gente vai dar agora um npm -d maiúsculo, tá? NodeMon. Ele vai instalar esse cara como dependência de desenvolvimento aqui embaixo das nossas dependências que a gente precisa para rodar o projeto, tá? Aí beleza, a gente tem tudo instalado. Agora eu vou criar aqui uma estrutura de pasta de arquivos. Eu vou ter um app.js para iniciar a aplicação. A gente vai ter um .env para salvar as informações que a gente precisa. Como é que a gente salva as coisas no .env? A gente digita aqui, em letras maiúsculas, o nome da variável igual o valor da variável. Então, vamos dizer que a porta da minha aplicação vai ser a 4.000, né? Para a gente variar um pouco da 3.000, que é a padrão mais utilizada, para vocês verem que vai funcionar esse recurso, tá? Aí agora a gente volta lá para o nosso app e aqui eu vou começar a aplicação em Express. Então, chama o Express, a gente invoca ele, uma variável app, para poder ter a utilização desse cara de forma constante, né? Aqui eu vou chamar o .env, aí eu invoco o arquivo e invoco esse método aqui, config. Agora eu consigo utilizar todas as informações que estão lá. Então, por exemplo, eu vou definir uma variável porta que vai pegar a porta 3.000, tá? Ou ela vai pegar primeiro o que está lá no .env. Como é que a gente acessa lá? Process.env.nome da variável, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer em todos os arquivos que a gente precisar. A gente chama o .env e a gente acessa a variável a partir desses dois objetos aqui, tá? Aí agora eu vou dar um app listening para poder escutar essa porta, né? Disponibilizar ela para a gente acessar via rotas. Eu vou dar o console log aqui. O servidor está rodando a porta, tá? Então, eu já tenho tudo que é necessário para iniciar a aplicação, né? Por mais que eu não tenha funcionalidades. Só vou criar um script aqui para facilitar as coisas no meu package JSON. Vou chamar ele de start. E aqui eu vou colocar nodemon.barra.app.js
aí o NodeMon vai olhar, né, observar o nosso arquivo app.js. Então aqui a gente simplesmente dá um npm start e aí vocês vão ver que ele vai rodar pela porta 4000, nossa aplicação, como vocês podem ver aqui, tá? E não a porta 3000, que seria o nosso fallback, digamos assim, né, se não tivesse nada no env, tá bom? Então tá, galera, a gente tem uma aplicação aqui rodando. Agora, o que eu preciso, né, é fazer uma conexão com o banco de dados para que eu possa estar salvando dados lá, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um arquivo db.js que vai conter essa conexão. A gente vai utilizar o MongoDB. Eu vou conectar lá no MongoDB Atlas, tá? Podem utilizar ou um outro banco da escolha de vocês ou conectar no MongoDB local, tá bom? Então, como é que a gente faz aqui? Primeiro, eu vou abrir lá o Atlas. Só digitar MongoDB Atlas lá no Google, né? Acesse o link deles aqui, não patrocinado. E o que é esse serviço, né? Ele é um banco de dados em nuvem, tá? E ele tem um plano gratuito. E aí, a gente não precisa fazer o setup do banco de dados na nossa máquina, tá? Eu vou dar um sign in aqui e eu vou logar pelo Google. E eu expliquei isso em outros vídeos, né? Tive alguns problemas quando eu criei a conta aqui diretamente no e-mail, tá? E aqui no Google é muito mais simples e funciona de primeira. Então, eu vou clicar aqui. Aí eu selecionei a minha conta, galera. Eu vou cair aqui em um projeto que eu já tenho rodando, tá? Se vocês nunca acessaram, provavelmente vocês vão cair nessa tela inicial aqui, onde ele vai ter uma lista de projetos que não vai ter nenhum projeto ainda, tá? Então, vocês vão criar um projeto novo. Eu vou botar aqui o upload mg, tá? Só nomear, pode ser qualquer coisa. E aqui ele vai ir para adicionar membros, tá? Então, se tivesse outras pessoas no time, vocês poderiam adicionar aqui, mas o e-mail de vocês já deve dar permissão suficiente, tá? Vou criar o projeto. E aqui ele começa um setup do servidor e demora um pouco, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar as outras coisas que a gente precisa enquanto ele tá fazendo esse trabalho, tá? Então, vou aqui, ó, Build Database. A gente vai escolher o plano free. E é só deixar tudo como tá. Se quiser, pode mudar o nome do cluster, mas não tem necessidade. E a gente vai dar um Create Cluster. Então, esse Create Cluster aqui é o cara que demora um pouco, tá? Ó, agora ele pediu um nome de usuário e também uma senha para criar o usuário para esse banco, né? Então, eu vou botar aqui Matheus B. Vou gerar a senha, tá? Então, vocês podem também estar salvando esses dados em algum lugar, né? Eu vou colocar no .env. Então, olha só. A gente vai vir aqui. db user Matheus B. db pass. Esse cara aqui, tá? De vocês. E esse usuário aqui vai ser excluído após esse vídeo, né? Um usuário temporário que eu vou criar, tá? Aí, não vamos colocar underline, vamos colocar só o texto todo mesmo, tá? Então, beleza, tem tudo que eu preciso aqui para conectar, né? Questão de nome e usuário. Aí aqui, olha só, tem uma outra área para preencher, que é para ver, né, que máquinas podem acessar esse projeto. Então, eu só clico aqui, ó, e ele já vai adicionar o meu IP atual. E aí a gente consegue prosseguir. Não esqueçam de dar um create user aqui, né? E apertar o botão. Ó, ele criou o usuário, beleza? A gente escolheu o nosso IP aqui para acessar esse projeto, né? E agora a gente vai dar um finish and close e isso vai fazer com que ele crie o nosso banco de dados. Então, ó, a gente vem aqui. Eu acredito que ele já esteja disponível. Ele já fez aquele trabalho que eu falei para vocês por baixo dos panos, né? Era algo que antigamente demorava um pouco. A gente poder ter acesso. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vai chegar aqui em Connect. A gente vai dizer que vai conectar pela aplicação, tá? E a gente copia essa string aqui. Então a gente volta no nosso arquivo db.js e aqui a gente vai começar a conexão. Então a gente vai portar o Mongoose. Beleza? A gente vai chamar o .env também. E a gente vai setar uma propriedade chamada strict
carry como true, tá? Que é uma coisa das versões novas e ou ela vai vir habilitada por padrão ou desabilitada por padrão. A gente tem que especificar isso, senão ele dá um warning ali, tá? Então talvez no momento tenha assistido esse vídeo aqui, tenha assistido esse vídeo, não precise mais essa instrução, tá? Mas por via das dúvidas a gente coloca e resolve o problema. Aí eu vou criar aqui a minha função de conexão, vai ser justamente um await em mongoose.connect naquela minha string que a gente copiou lá, tá? Tem aqui que eu coloquei entre classes, porque é o template strings, a gente vai preencher esses dados aqui dinamicamente com o que vem lá do nosso .env. Então aqui em Mateus B, que é o usuário, eu vou colocar cifrão, né? Abre, fecha chaves, process, env, db user. E aqui no password é a mesma coisa. Process, env, db pass. O resto aqui, ele tá tudo certo, tá? Tá dizendo que vai conectar no nosso cluster e tudo mais, que tá especificado lá no string que a gente copiou. E a gente vai executar essa função também. Vou fazer um main. E aqui eu tenho uma possibilidade de dar um catch em algum eventual problema e dar um console log para a gente entender o que deu errado da conexão, tá? Mas, se ele passar desse await aqui, conectou. Então, eu vou colocar uma mensagem assim, ó, conectado com sucesso, para a gente saber que deu boa, tá? Claro, eu exporto esse cara, eu vou precisar chamar ele lá no nosso arquivo principal, porque ainda não conecta, né? Só dessa maneira aqui, ele não tá, a nossa aplicação não está enxergando o arquivo ainda. Vai lá, eu vou chamar, pode ser aqui junto com esse require.db, tá? E aí agora, é tudo certo, ó, a gente vai receber essa mensagem conectado com sucesso. Então, é de suma importância que vocês recebam essa mensagem antes de continuar, tá, galera? Então, revisem o código aí, vejam o que deu errado, se ela não apareceu, se apareceu um erro aí, a gente vai precisar do banco logo logo, tá bom? Então, vamos continuar aqui, galera. Agora, a gente tem que ter uma possibilidade de adicionar os dados no banco, né? Então, a gente vai ter que ter naturalmente uma rota, né, para a gente poder acessar e adicionar os dados, mas antes disso, quando eu trabalho com Mongoose, eu preciso ter um model, né? Basicamente, o que a gente vai salvar no banco? Um esqueleto, esquema da entidade. Eu vou criar a pastinha models aqui, eu vou criar o picture.js, então eu vou chamar assim, né, essa entidade picture, e aqui eu vou chamar o Mongoose para poder fazer um esquema. Então, aqui ó, com esquema igual a Mongoose esquema, tá? E eu vou criar ele. Então, já tenho acesso a ele naquela variável superior. E agora eu faço uma nova instância daquela classe ali, tá? Já renomeando, né, para Picture Schema, que é o meu model. E aqui eu defino os campos que eu quero que esse cara tenha. Então, como é um exemplo de upload, eu vou simplificar as coisas. Eu vou colocar apenas um nome da imagem, tá? Também, e eu preciso desse campo, né, required true. Uma SRC, que seria a source, né? Porque a gente não salva a imagem no banco. A gente salva ela no nosso servidor, caminho até ela no banco, tá? E aqui eu vou dar um modeling export nosso model picture, passando o picture schema. Então, esse export aqui simplifica ainda mais o nome do nosso model, né? Para picture, tá? Mas eu tenho que ter um esquema antes, porque ele é como se fosse o esqueleto, como eu falei para vocês, da nossa entidade, que tem nome e source, tá? Agora, eu posso criar o meu controller, né, que é onde vai ficar a lógica da minha aplicação. Então, a parte de controllers, vai ter aqui picture controller, tá? E aqui a gente vai precisar chamar nosso model, tá? Eu vou criar funções que serão as nossas funcionalidades, tá? Então, aqui nesse projeto a gente vai ter 3. A gente vai ter criar, excluir e pegar todas as imagens, tá? Eu vou botar assim, ó, exports.create, função assíncrona, para requisição e resposta, né, padrão do Express. E aqui eu vou dar uma resposta. Deu certo. Só para a gente começar, né, a trabalhar com a aplicação. Então,
Qual a minha próxima etapa? Eu preciso criar essa rota para acessar essa função. Criar a pastinha routes, tá? Criar o arquivo picture.js. E aqui a gente vai chamar algumas dependências que eu vou precisar, que é o express e o router do express, tá? E assim a gente consegue centralizar a minha estrutura de rotas da minha aplicação, tá? Chamada meu controller. Controller. Tá? E aqui eu vou criar as rotas. Então aquela rota de criar, né? Que a gente criou aquela função aqui. Então vai criar um post, né? Inserção de dados em barra, tá? Esse barra aqui é a nível do picture. Depois a gente vai definir, né? Qual o nome base da nossa rota. Por exemplo, barra pictures, né? Mas não é agora. Agora a gente só define as rotas a partir do nome base. E aqui eu vou acessar o Picture Controller, função Create. E eu exporto essas rotas, tá? Vejam aqui que eu criei uma estrutura bem interessante, com tudo separado. O módulo está em um lugar, a funcionalidade, a regra do negócio da nossa aplicação está em outro lugar, né? As rotas estão em outro. E a aplicação aqui, esse arquivo central, ele meio que só inicializa a aplicação. Então, fica muito mais limpo, né? Agora eu vou chamar o roteador aqui. Router. De picture, tá? E como é que eu insiro isso na nossa aplicação, né? Porque por enquanto ainda não funciona. Eu vou dar um app.use barra pictures picture router. Dessa maneira aqui, agora tudo que for acessado barra pictures vai cair nesse arquivo de rotas aqui, tá? E eu vou poder, a partir dos verbos HTTP ou de rotas diferentes, acessar as funcionalidades que estão lá no meu controller. Beleza, galera? Então, eu vou fazer um teste. Como é que a gente vai fazer um teste? A gente tem que ter um client para poder fazer as requisições HTTP, tá? Dá para usar o Postman, dá para usar a extensão aqui do VS Code, tá? Eu, para variar um pouco, vou utilizar o Thunder Client. Tá? Então, tu procura aqui. Ó, Thunder Client é esse cara. Instala, beleza? Ele vai aparecer aqui. Aí tu vai criar as requisições. Como é que a gente vai criar? New Request. Agora eu vou colocar aqui em cima a URL de acesso da minha API. É localhost, porta 4000, pictures, barra. E aqui a gente vai ter uma rota de host. Então a gente muda o verbo HTTP. Agora está tudo configurado. A gente dá um send, vai receber a resposta aqui, ó. Deu certo. Beleza? Então, a nossa API está completamente conectada, digamos assim, né? Tem como esse é o nosso modo, né? A gente já tem como salvar o dado no banco por causa da conexão. E a gente tem o controller que fica a nossa funcionalidade. E a gente tem roteamentos, que é onde nos entregam, né, as funcionalidades do controller, tá? Beleza. Agora eu preciso configurar a minha última coisa, que é o upload, tá? Eu vou criar uma pastinha chamada config aqui. Vou colocar um arquivo chamado mode.js. E aqui eu vou chamar o pacote, tá? Vou chamar o path também, que é o pacote do próprio Node, né? Que ele me dá acesso às pastas aqui do servidor de uma maneira mais fácil, né? Então fica muito mais simples trabalhar com isso utilizando path. E aqui eu vou criar um storage, que é basicamente a configuração, né, de como vai salvar as imagens. Então, o cara é um mutter.diskStorage. A gente tem a invocação dessa função e a gente passa um objeto com duas propriedades. Destination, tá? E a outra vai ser file name. Então, destination é onde a gente configura qual lugar que o arquivo vai ser salvo. Então, a gente vai aqui criar uma função onde a gente tem a requisição, a gente tem o arquivo em si, a gente pode
invocar alguma função de callback, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai invocar essa função de callback. O primeiro argumento, como vocês podem ver ali, é para um eventual erro, né? Eu vou colocar null. E o segundo é o destino. Então eu vou botar uploads barra. Então ele vai salvar as imagens nessa pasta. Eu não tenho ela ainda, eu posso criar aqui. Pastinha uploads, tá? Aqui vai ser salva as imagens. E em file name, eu vou configurar como que vai ficar o nome do arquivo no nosso servidor, né? Porque se o usuário ou outros usuários colocam arquivos com o mesmo nome, o que a gente vai ter é uma repetição desse valor, tá? E isso vai gerar uma substituição na imagem. A gente não quer. Então, a gente vai renomear para evitar esse problema. Eu vou dar um CB, novamente null, tá? Primeiro argumento. O nome do arquivo vai ser, eu vou definir como a data, tá? Now. Ele vai me dar um tempo em milissegundos e tecnicamente nunca vai repetir. Tem como deixar mais aleatório que isso para garantir, né, essa não repetição. Mas assim já é tranquilo para pelo menos sistemas de pequeno e médio porte, tá? Porém, isso aqui vai salvar o arquivo sem a extensão. E é para isso que eu preciso do path. Vou pegar o nome da extensão do arquivo. Tá? Então, acessando original name, eu consigo a extensão do arquivo. E com exit name, eu consigo a extensão que está no nome do arquivo. Beleza? Então, o nome do arquivo vai ficar mais ou menos assim. .jpg. Tá? Beleza. Aí, galera, eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável que vai invocar o multer passando a storage como argumento. E agora, esse upload aqui é o cara que eu vou exportar para poder fazer o upload das imagens nas minhas rotas, tá? Como é que eu configuro esse upload? Bem simples também. Vai para o arquivo de rotas. Vamos importar o upload. Tá? De config. E aqui a gente tem a criação do dado, né? E consequentemente a gente tem também o upload da foto, né? Porque uma coisa está atrelada à outra, certo? Então, eu vou inserir uma função intermediária entre a criação e o acesso, né? Seria, beleza, acertou, deu certo. É aqui que vai. Eu vou passar o multer. Então, vai ser upload. Como é uma imagem só, é o método single, tá? Eu vou dizer que é o campo file que eu vou estar monitorando. Esse aqui é o name do input, digamos assim, né? Se estivesse falando de front-end, tá? Chegaria aqui para o back-end, também no JSON, que fosse enviado lá pelo... Como ele chegaria para o back-end, tá? Então, agora eu preciso continuar a minha rota com a função do controller, que não está completa, né? Como é que eu vou fazer aqui? Vou fazer um try catch, tá? No catch eu vou dar só um res status erro 500 JSON message erro ao salvar imagem. Vou mostrar um erro bizarro do usuário, né? E aqui no try eu vou pegar o nome que vem da requisição, tá? Eu vou pegar o arquivo que vem da requisição. Então, o nome vem do body e o arquivo ele vem dessa propriedade file, tá? E aí eu vou criar agora uma nova instância de picture, que é o nosso model, tá? Passando os dados para esse objeto. Então, name já está ali na requisição. E como src, que é o campo que a gente definiu lá no nosso model, eu vou passar file.path. Porque olha só, quando o multer ele é executado aqui, tá? Eu ganho mais propriedades nesse file. Ele vai me entregar o destino de upload por meio dessa propriedade aqui, path, tá? Então, aqui vai salvar o nome certinho no banco. Eu vou conseguir resgatar essa imagem. Beleza? Agora tem que dar um await picture save. Salvar a imagem, né? E eu posso mandar um JSON com a picture e uma mensagem. Imagem salva. Tá? Então agora tá tudo certo.
vai lá fazer os testes, né? Por exemplo, se eu dou um send agora, vai me dar um erro. Por quê? Porque faltou dados na requisição, né? Então eu tenho que ir aqui em body, vou utilizar o form, porque vai uma imagem, né? Não posso enviar com JSON. E aqui eu vou mandar o name, então, sei lá, algum nome. E aqui vai ser o arquivo, então eu marco a opção files, tá? Ele me abre essa caixa aqui embaixo. A gente vai enviar como file, foi o que a gente definiu lá no Mutter, né? Aí eu clico aqui e procuro a imagem no computador. Olha só, tem essas 3 imagens aqui, tá? Vou selecionar uma delas e a gente vai dar um send. Ó, agora é da imagem salva com sucesso. Vejam que em SRC eu já tenho o caminho completo da imagem, tá? E name é o name que a gente definiu. Ele gera um ID automático também, tá? Agora a gente pode conferir esse dado lá no banco, né? Mas primeiro vamos até ver se salvou a imagem, né? Ó, em Uploads, tem a imagem salva naquele padrão que eu falei para vocês, tá? E se a gente vai lá no banco, ó, como é que a gente vai verificar o dado? Eu vou dar um Browse Collections, que Collections no MongoDB como se fossem as nossas tabelas, né? E aqui a gente vai ter acesso a esse Pictures. E eu tenho um objeto aqui. Vou salvar mais um. Thunder Client, algum nome 2. Vou escolher outra imagem. Salvei. Deu tudo certo. Ó, as duas imagens estão aqui. Beleza? E se eu atualizo, eu vou ter também acesso aos dois objetos, né? Eu salvei aqui. Bom? Então a parte de upload já está feita. Vamos fazer aí as outras rotas para finalizar o projeto. E agora, galera, a gente vai fazer mais 2 rotas, tá? Quero ensinar para vocês também a trabalhar com essas questões de arquivo, né, em outras situações. Então a primeira que a gente vai fazer é a de selecionar todos os itens, tá? Eu vou criar aqui, ó, exports, find all, assíncrona, req-res, vai dar um try catch, tá? Aqui no catch a gente pode colocar um erro 500 mesmo, né? Aqui a gente talvez salvaria esse erro em algum log para poder resolver o problema, caso fosse algo mais grave na aplicação, né? Como está só no exemplo do upload, eu não vou me estender a isso, tá? E aqui eu vou criar uma nova variável que vai dar um await em picture find. Isso vai resgatar todas as pictures do meu sistema, né? Eu não coloquei nenhum filtro aqui no método find, tá? Eu respondo como JSON as pictures. Então, a funcionalidade está criada. Agora a gente vai para as rotas, tá? Aqui a gente vai criar uma rota de get, onde o usuário vai passar para acessar essa rota aqui, né? A gente vai entregar para ele o find all do picture controller, tá? Agora a gente já pode testar, né? Muito mais simples que a outra, claro. Vou adicionar um novo request aqui. Pode copiar essa URL, né? É um get mesmo. E é só dar um send. Bem simples. Ó, ele me retornou exatamente o que está nas nossas collections lá. Então no front-end a gente conseguiria acessar esse servidor de back-end aqui, utilizando esse path, né? E tá utilizando as imagens do nosso projeto. Beleza? Agora, galera, quero ensinar para vocês também, para a gente fechar aí com chave de ouro, né? Vou ensinar vocês a deletar a imagem, né, do banco e também remover a imagem que está aqui no servidor para não ocupar o espaço desnecessariamente, né, já que o usuário optou por excluir a imagem. Vou colocar algumas coisas aqui. Eu vou criar a minha próxima funcionalidade, que vai ser a remove, tá? Começa da mesma maneira. Try catchzão. Se der algum erro, eu posso responder 500 também. Dá erro ao excluir imagem, tá? E aqui o try que a gente vai tentar fazer. Bom, para eu saber que imagem que eu tenho que deletar, eu vou precisar de um ID, tá? Então, eu vou encontrar ela no banco, picture,
find by ID, tá? E como é que eu vou receber esse ID? Pela requisição hack params ID. A gente vai configurar a nossa estrutura de URL para receber um ID e estar enviando por meio desse params aqui o valor e a gente consegue assim acessar o dado do banco. Eu vou fazer uma validação, porque se eu não encontrar aqui, quer dizer que o cara está tentando acessar uma imagem que não existe. Então eu vou responder com 404. Message, imagem não encontrada. Então aqui a gente já pode ir testando, ó. Vamos lá nas rotas. Vamos criar aqui a router.delete, né? O método que a gente vai utilizar. Barra. Como é que a gente coloca o ID dinâmico aqui, né? A gente vai colocar 2 pontos ID. A gente tem que colocar o mesmo nome que a gente está esperando lá no controller, tá? E aí ele vai conseguir fazer a referência e vai entregar o valor para a gente. E eu vou dar um picture controller remove, que é a função que eu quero acessar. Vamos lá fazer o teste. Vou aqui no Thunder Client. Vou pegar a URL, vou criar um novo request delete, tá? Vou passar algum ID aqui. Ó, erro ao excluir imagem. Aqui ele me deu um erro porque esse ID aqui ele não foi reconhecido com um ID Object ID do MongoDB, tá? Então eu tenho que pegar um ID parecido aqui, né? Fazer uma pequena modificação no simular 404, tá? Então modifiquei só um dígito aqui. Imagem não encontrada, já caiu no 404. Beleza, galera? Então tá. Agora a gente pode continuar, né? A gente já viu que a validação de não encontrada está dando certo. Vou fazer o seguinte, eu vou importar primeiramente um pacote do Node para trabalhar com arquivo, é o FS, File System, né? E vou fazer o seguinte, vou dar um fs.unlink, pode ser uma operação síncrona, não tem problema, tá? Picture.src. Então ele vai parar a execução do programa, digamos assim, né? Enquanto exclui a imagem, e aí ele retorna para essa mesma funcionalidade e a gente dá um await remove. E aí, essa daqui remove o arquivo, esse aqui remove do banco, o registro. Eu dou um REST JSON, message, imagem removida com sucesso. Tá? Bora fazer o teste então? Agora eu posso pegar um desses meus IDs aqui, né? Colocar lá request delete e dar um deletar. Ó, imagem removida com sucesso. A gente vem aqui no get, ó, só tem um registro. Lá no banco, eu dou um refresh, eu só vou ter um registro, beleza? E aqui, nos arquivos, eu só tenho uma imagem, beleza, galera? Então assim, exclui o registro e além disso a gente exclui o arquivo que está no nosso disco aqui, para não ocupar espaço necessariamente, como eu falei para vocês, beleza? E galera, para a gente fechar aqui, quero mostrar um projetinho bem bacana lá da comunidade Hora de Codar para vocês. Olha só, eu reuni os recursos que a gente aprendeu aqui com o back-end, né? E fiz uma outra modelagem de dados. Esse projeto é bem mais complexo, mas trabalha com upload de arquivos e tem um front-end em React. Então, lá na comunidade, eu mostrei para vocês no começo desse vídeo, eu consegui criar esse projeto também. E ele tem a parte de adicionar uma nova imagem, né? Que é onde a gente faz o upload. Eu vou escrever alguma coisa aqui, por exemplo, minha nova memória, teste. Eu vou escolher uma imagem. Aí eu clico para enviar. Ele cria, né, nova memória, tá aqui. Eu posso também acessar ela, ver os detalhes, né, na descrição e escrever comentários. Tá? Então, ó. É até aí que vai esse sistema. Então ele é bem mais complexo, tanto na parte de modelagem, quanto ter o front-end para construir. Então se vocês quiserem criar esse projeto full stack, acessem aqui, o link está na descrição. Vejam os benefícios, além desse projeto, que vocês vão ter ao participar da minha plataforma de cursos. Beleza, galera? E não se esqueçam, né? Entre no Discord, vamos trocar uma ideia lá. Beleza? Então por hoje é isso. Vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!